Em 1988, ocorreu na cidade de Calgary, em Alberta, no Canadá, a 15ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Esse evento contou com a participação recorde de 57 comitês olímpicos nacionais, em um total de 1.423 atletas. Uma das modalidades mais esperadas era o hóquei no gelo, com a participação das seleções de países tradicionais no esporte, como Canadá, Suíça, Polônia, França, Suécia, União Soviética, Alemanha, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Noruega e Finlândia. Neste ano, a União Soviética ficou com o ouro, a Finlândia com a prata e a Suécia com o bronze. Coincidentemente, pouco tempo depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de Calgary, ainda em 1988, a Nintendo lançava Ice Hockey, o 10º jogo do Sport Set, aclamada série de jogos esportivos para o console Nintendo Entertainment System, que tivera seu início cerca de 5 anos antes. Ice Hockey é um jogo de videogame publicado e desenvolvido pela Nintendo, divisão 2 e 4 de análise e desenvolvimento. Originalmente lançado em 21 de janeiro de 1988 para o Add-on Famicom Disk System, e março do mesmo ano na América do Norte e abril em outras regiões. Em 2006 foi relançado para o Nintendo Wii por meio do Virtual Console. O desenvolvimento de Ice Hockey contou com uma equipe de 5 pessoas, levando em torno de 1 ano para ficar pronto. Fazia parte da equipe um jovem designer chamado Hideki Kono, o mesmo que depois trabalharia em títulos clássicos da Nintendo como Super Mario Kart, F-Zero, Super Mario World 2, Yoshi's Island e Luigi's Mansion. Seus produtores foram Masayuki Uemura e Shigeru Miyamoto. Soi Uoka ficou com a criação da simples, mas empolgante trilha sonora do jogo. O que é o jogo Ice Hockey? Ice Hockey é um jogo hilário, divertido e viciante. É baseado no esporte hóquei no gelo, sendo o objetivo do jogador obter mais pontos do que o seu oponente ao acertar discos pretos redondos no gol adversário com um taco de hóquei. É na maioria das vezes bem visto pelos críticos e frequentemente citado como um dos melhores jogos para o Nintendinho. É um daqueles que conseguem ser atemporais, não importa quanto tempo passe do seu lançamento, ou quanto seus gráficos e sons estejam defasados. Sua jogabilidade rápida, simples e ao mesmo tempo exigente de quem deseja dominá-la faz dessa disputa de hóquei algo que você não vai querer parar de jogar. É o equilíbrio entre o não tão fácil nem muito difícil ao ponto de fazer você desistir do jogo. Equilíbrio entre uma jogabilidade não extremamente simples e ao mesmo tempo não complexa ao ponto de se achar que todos os botões que você aperta fazem um movimento inesperado. Só jogando para entender. As equipes são compostas por 5 jogadores, usando patins de gelo, incluindo o goleiro. Cada jogo é composto por 3 períodos, sendo que a vitória vai para a equipe que tiver mais pontos ao final do jogo. No início, 2 jogadores adversários de cada equipe se enfrentam no meio do ringue. O jogador escolhe entre 3 tipos de personagem. O primeiro é leve e rápido, mas sua atacada é fraca, sendo bom no confronto direto. O segundo é mediano em todas as qualidades. E o terceiro é pesado e lento. Fraco no confronto direto, mas muito poderoso na força de chute. A arena é projetada de forma semelhante a uma arena de hóquei no gelo do mundo real. O ringue é revestido de gelo com um gol de cada lado da arena. Há uma variedade de áreas marcadas, incluindo a linha de gol que o disco deve cruzar para marcar, a zona de ataque, defesa, situada próxima a cada gol, o ponto de confronto direto e o ponto neutro, entre outros. Cada lado da pista tem exatamente o mesmo design. Um detalhe interessante e até mesmo engraçado são as disputas que se tornam brigas na quadra do jogo. Se 2 jogadores oponentes lutam pelo disco por um certo tempo, outros jogadores entram na luta, resultando no jogador do time perdedor na luta ser colocado na caixa de penalidades por um período de tempo.
As diferenças regionais. Existem algumas diferenças regionais nas equipes que disputam o jogo. Na versão do Famicom Disk System do Japão, as equipes são Japão, Estados Unidos, Tchecoslováquia, Canadá, Polônia e União Soviética. Para a versão norte-americana e europeia, a Nintendo incluiu a equipe sueca, deixando de fora o Japão. Isso faz muito sentido, visto que a seleção japonesa não era tão influente no esporte naqueles anos, mas logicamente faria parte da disputa para os jogadores do Famicom. Também existem diferenças na música. Na versão japonesa, a música para o jogo e para marcar um gol é completamente diferente da versão americana. História hilária. Tanto interessante como engraçado é o relato publicado na revista Nintendo Power, edição de novembro-dezembro de 1988, páginas 96 e 97. Esse apresenta a história de uma família norte-americana da época e seu esforço para comprar um console Nintendo 8 bits, juntamente com o jogo Ice Hockey. Veja a tradução do texto. Meus irmãos, meu namorado e eu gostaríamos de agradecer a vocês por criarem o hóquei no gelo. A sala de estar da casa nunca esteve tão lotada. O que você está prestes a ler é absolutamente a verdade sobre o que passamos para conseguir esse jogo. Estávamos assistindo aos playoffs da Stanley Cup na televisão e vimos um comercial com o jogo hóquei no gelo da Nintendo. E simplesmente tínhamos que ter. Entramos no carro e dirigimos por todo o estado em busca daquele jogo. Não tive essa sorte. Então pegamos o telefone e ligamos para todos os lugares que podíamos pensar. Finalmente o encontramos em uma loja de brinquedos em Chicago. Voamos para Chicago para pegá-lo. Quando chegamos lá, eles tinham o jogo, mas estavam sem o console. Verificamos toda a área e não encontramos nenhum em lugar nenhum. Então voltamos para casa e estávamos planejando ir à Lua se necessário para obter essa máquina. Cerca de 3 dias se passaram e ainda sem sorte em localizar um NES. Liguei para o meu namorado que joga na Liga Juvenil do Canadá e pedi que procurasse lá. Ele nos ligou de volta em 20 minutos e nos disse que tinha um NES e que o despacharia naquele dia. Não queríamos correr o risco de perdê-lo. Então voamos para Calgary e o pegamos. Nós o levamos para o nosso hotel, combinamos o jogo e jogamos hóquei no gelo por horas a fio. E nós até fomos expulsos do hotel porque estávamos fazendo muito barulho. Quem se importa? Temos o nosso sistema e nosso jogo, e não poderíamos estar mais felizes. Nosso pacote de jogos NES e hóquei no gelo acabou custando $249,82. Mas valeu a pena. Obrigado novamente. Estamos todos esperando impacientemente pelas lâminas de aço. Assine-nos, o Happy Hoppy Club. Lâminas de Aço, ou Steel Blades, era um jogo de hóquei de outra publicadora que deveria ser lançado algum tempo depois do jogo Ice Hockey da Nintendo. Recepção e legado. Hóquei no Gelo foi classificado como o 142º melhor jogo feito para um console Nintendo, na lista dos 200 melhores jogos da Nintendo Power. Electronic Game Monthly listou como o número 94 em seus 100 melhores videogames de todos os tempos, observando que tem a jogabilidade mais hilariante de qualquer esporte, mas ainda requer muita habilidade para jogar e representa com precisão a emoção do hóquei real. As lutas se transformam em brigas, os jogos disputados aumentam o barulho da multidão quando o cronômetro do jogo chega a 2 minutos, e os membros da equipe disponíveis variam em capacidade, contribuindo para a estratégia do jogo. Também foi incluído na lista dos 100 melhores jogos do NES da IGN, classificando-se em 100º lugar.
Mark Boson elogiou Ice Hockey por ser o primeiro título esportivo viciante da Nintendo, comentando que ele estava em seu NES tão frequentemente como Super Mario Bros 3. Aaron Thomas, da GameSpot, também elogiou o relançamento no Virtual Console, por ser um daqueles raros jogos de esportes do NES que é quase tão divertido de jogar hoje quanto era quando foi lançado. Enfim, Ice Hockey é o tipo de jogo que vale a pena ser jogado, mesmo mais de 30 anos depois de seu lançamento. Não espere os gráficos mais realistas ou a mais emocionante trilha sonora. Mas se o objetivo é se divertir sozinho ou com outro jogador, Hóquei no Gelo é um prato cheio. Obrigado por assistir a mais esse episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!